Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, como prometido a vocês e todo aquele que me acompanha no meu canal, eu vou apresentar uma ideia para vocês, uma tese. Isso não quer dizer que é uma verdade, ok? Né? É um pensamento meu e por uma observação, eu creio e defendo, né, defendo que as lojas maçônicas hoje, dentro desse sistema associativo, dentro desse sistema institucional hoje, onde as lojas são subordinadas, né, são filiadas a uma determinada instituição, se as lojas, segundo a sua autonomia, segundo a sua soberania, elas decidissem viver a maçonaria sem o sistema institucional, é possível sim, ok? É possível. E como eu disse, se tivesse essa forma de vivenciação, de vida orgânica, que as lojas de fato não tivessem a direção, a obediência a uma determinada instituição, a vivência entre os irmãos seria mais na horizontalidade, nós teríamos uma maçonaria mais fraterna. Mas enquanto existir esse sistema institucional na verticalização, aonde os maçons, né, se doam mais ao sistema institucional, têm a obediência maior ao sistema e esquecendo o princípio da fraternidade, o princípio da vida orgânica na horizontalidade fraternal, fica muito difícil de nós termos uma maçonaria voltada de fato para o bem da humanidade, para o bem comum dos adeptos, né, que seria no núcleo associativo e etc. Eu vou apresentar para vocês uma tese, eu vou mostrar para vocês que é possível sim, as lojas venham a ter essa vivência sem o sistema institucional, já que estamos tratando de uma tradição, já que estamos tratando de algo que não é legalizado pelo Estado. O Estado não legaliza a instituição não tem poder absoluto mediante as suas lojas, que não seja por ela imposta. Ela que impõe e as lojas assim obedecem. E o interessante é que eu vou tentar desmistificar algo que hoje é muito defendido por os maçons iniciantes, para aqueles maçons que não se permite buscar, né, beber em outras fontes, pensar fora da Matrix, mas que já são, de princípio na iniciação, são levados ao condicionamento de não discutir e de não criticar e de não se buscar as incoerências institucionais, e que eles acreditam que tudo que a instituição apresenta é algo totalmente justo e perfeito, que é uma verdade inquestionável. E aí você estudando maçonaria de forma desprendida, você estudando de forma eclética, buscando fontes que não estejam ligadas às instituições maçônicas, como historiadores não institucionais, historiadores que não foram comprados para criar uma história, como James Anderson foi, né? É fato isso. James Anderson conta um relato, uma história de princípio da fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é um princípio totalmente de uma vacuidade, é simplesmente uma afirmação. Aconteceu isso no dia 24 de junho de 1717, reuniu lá na taberna o Ganso e a Grélia, reuniu-se 4 lojas e ali decidiram fundar uma grande loja. Bem, aí você faz uma pergunta hermenêutica: pô, como eram essas lojas? Como era constituída essas lojas? Qual era a origem dessas lojas? Bem, aí vai ficar em um desconforto, né? Que aí vão buscar alguns historiadores, já os denominacionais, como o próprio James Anderson, vai dizer que essas lojas que deram início a esse movimento institucional, esse sistema institucional, são oriundas, né? Tem origem nas guildas de ofício, as guildas da estrutura ali na Idade Média, aquelas organizações, aquelas corporações, em dizer que aquelas lojas ali nada mais eram que fruto, né? Ou seja, estavam simplesmente vivenciando o que nós conhecemos hoje como a guildas da Idade Média, da Idade Medieval, etc. Mas será que todo esse sistema
especulativo, litúrgico, até um tanto religioso, partiu de um princípio dessas guildas, dessas corporações? Bem, buscando historiadores imparciais, né, historiadores que não estejam ligados à instituição maçônica, a gente vai ter uma ideia um tanto gritante. A gente vai ver que as guildas não têm nenhum tipo de influência, de ligação com o sistema maçônico. Isso é percebível, isso é aceitável quando você pensa de fora da Matrix, quando você vê esses relatos históricos feitos por historiadores que não estão ligados à instituição, que não foram comprados como James Anderson, que foi pago para constituir, para criar um relato, para dar veracidade àquele sistema, você vai ficar um tanto, poxa, peraí, eu fui enganado. É assim que eu me sinto. Eu me sinto enganado pelo sistema institucional. Eu me sinto enganado quando você vê outro relato, vê de fato a origem e você escuta algo e que você tem que aceitar, você não pode discutir, você não pode criticar, é complicado, né? Mas hoje, no meu desligamento total de forma institucional desse sistema maçônico autocrático, eu me sinto na liberdade de apresentar certas teorias. E aqui eu me deparei num site, né? Num site aqui que tem um título de Ordstoren Enciclopédia. Tem uma narrativa muito interessante de um historiador, o Michael, que ele fala assim sobre as guildas. E aí você vai tirar suas próprias conclusões se os objetivos, a vivência das guildas, ela tem alguma coisa a ver com esse sistema maçônico especulativo, ok? E aí, eu acredito que esse vídeo vai ficar em duas partes, e aí é onde nós vamos buscar princípios argumentativos para mostrar para vocês, né, em outro vídeo, que é possível sim, que essas lojas maçônicas, que são simplesmente seguindo o princípio da lógica, elas são simplesmente filiadas à instituição, né? Elas são filiadas, elas são jurisdicionadas à instituição, elas podem sim, pelo seu direito individual, pela sua soberania, viver de forma livre, sem estar institucionalizada, sem estar sobre os ditames da instituição, ok? E para as instituições, elas apresentam a sua segurança rezando que esse sistema antecede a existência desse movimento autocrático de potências institucionais, onde as lojas estão submetidas, né, por meio até de forma condicionada, e elas querem fazer nós acreditarmos que esses princípios vêm das guildas dos antigos pedreiros, dos antigos ferreiros, né, dos antigos carpinteiros e etc. Então vamos passar aqui uma leitura desse historiador, o Mike. Ele diz assim, ó: guildas de comerciante e artesão foram formadas na Europa medieval para que seus membros pudessem se beneficiar da ajuda mútua, os padrões de produção pudessem ser mantidos e a concorrência fosse reduzida. Além disso, com os membros agindo coletivamente, eles poderiam alcançar uma certa influência política. Existiam dois tipos de principais de guildas: guildas mercantis para os comerciantes, guildas de artesanato para os artesãos qualificados. Dentro dessa pequena introdução, a gente vê três objetivos que para que surgiu, como foi criado, qual era o objetivo das guildas. Primeiro, né, ter, de certa forma, uma ajuda mútua para os seus associados. Segundo, manter a qualidade do comércio, das mercadorias que ia ser ali fiscalizada pelas guildas. E, por terceiro, os membros ativos ali, os que encabeçaram o negócio, a criação das guildas, essas organizações que podemos hoje chamar de atual sindicatos, né, ou atual como é que podemos também chamar de cooperativas, tivesse influências políticas. E isso a gente vai ver no relato dele que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar. Então encontramos três objetivos: ajuda comum, mútua, a fiscalização dos bens, né, ou seja, do comércio, que o comércio mantesse uma qualidade, né, e os membros tivessem, de certa forma, uma influência política.
Os requisitos de entrada para as guildas tornaram-se mais rigorosos com o tempo, à medida que aqueles que controlavam as guildas se tornaram parte de uma classe média mais rica. Presta atenção, aqueles que controlavam as guildas se tornaram parte de uma classe média mais rica e estabeleceram uma taxa de associação mais alta para pessoas de fora. Esta nova burguesia procurou com sucesso manter as suas posições acima dos trabalhadores, sem os meios ou habilidade necessária para administrar suas próprias pequenas empresas. Olha como é interessante. Uma linguagem bem atual, né? Ele está narrando a historicidade, como foi o princípio da criação das guildas, para uma linguagem bem atuante, né? de bastante compreensão. Ele disse que conforme as guildas foi se estruturando, né? Os criadores das guildas, lógico, seria o lógico, digamos assim, a ideia, os donos dos cartéis, os donos daqueles que estavam à frente dessa organização, foram se destacando financeiramente e foram galgando níveis sociais, foram passando ali do proletariado para uma sociedade mais burguesa. Esses indivíduos que foram se destacando socialmente. Por quê? Por causa do grupo associativo, e do meio de arrecadação. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui bem atual. Você deve ter se deparado com a biografia do Edir Macedo ou de qualquer líder religioso, né? Dessas igrejas denominacionais evangélicas. Se observe que todos eles têm uma história de princípio ali, de uma classe baixa socialmente, e conforme a sua instituição, a sua denominação foi crescendo, eles foram tomando dimensão social, foram se destacando no meio da sociedade, ou seja, adquirindo bens, esses bens doados pelos seus associados. Nas guildas não foi diferente. Os líderes, né, os criadores das guildas, eles foram se destacando por meio da arrecadação, eles foram crescendo conforme o aumento de associados. Então eles foram se tornando classe média ali, né, se tornando burgueses e logo também tendo influência política na sociedade ali, na geopolítica que eles estavam inseridos. Olha só como é interessante. E até então, se você já está entendendo, não tem nada de religiosidade, não tem nada de liturgia, não tem nada de transmissão iniciática, não tem nada de rituais, escocês antigo e aceito, rito de York, imulação, não tem nada disso. O negócio aqui foi altamente administrativo, foi altamente capitalista, altamente para fechar o comércio e organizar o comércio. Tinha nada a ver com o que nós vivenciamos hoje. Essa parte de espiritualidade, essa parte de tradição iniciática, não tinha nada a ver. Foi algo totalmente criado por punho administrativo, político, econômico. Não diferente hoje de um sindicato. Um sindicato, ele não tem princípios iniciáticos. Uma cooperativa onde compõe vários grandes mercantis, né, digamos assim, ou grandes pecuaristas e etc, agricultores, ela tem punho iniciático, ela tem transmissão iniciática, tem liturgias iniciáticas? Não tem, são corporações totalmente de punho administrativo, econômico, não diferente de um grupo empresarial, né, onde você, de repente, uma empresa faz parte de um grupo têxtil, digamos, né, tem uma associação ali. Então, as guildas não é muito diferente dos dias atuais, como hoje tem esses grupos associativos, ou seja, os sindicatos, as cooperativas, o grande grupo de empresas e etc. Então, o que ocorreu foi uma evolução, né, das guildas para o comércio que nós vivemos hoje, o comércio organizacional. Vamos lá, continuar aqui. Aí ele vai dar aqui os nomes ele vai dar aqui como que significa o nome guilda, que eu vou deixar você estudar. E aí eu vou chegar bem aqui onde ele faz uma coisa interessante. Ele diz uma coisa interessante. A partir do século XII,
as guildas foram organizadas de acordo com o tipo de comerciante e profissionais, como médico, antes que a ideia se expandisse para incluir artesão, ou seja, até então a criação das guildas foi em questões do comércio, para fruir o comércio, organizar o comércio, né, dos mercantis, ou seja, fruir as mercadorias. Não tinha nada a ver ainda com artesão, mas com a evolução das guildas que estavam dando fruto, estavam se organizando, nada do que uma outra facção, né, um outro corpo, né, ou seja, uma outra vivência ali, que eram os artesãos, se organizar também como guildas, copiar e colar o mesmo sistema. Incluía artesãos qualificados. Consequentemente, havia mais de 100 guildas na Grã-Bretanha, com essas especificações de organização mercantilista que agora estava entrando para o mundo dos artesãos. Por exemplo, representando primeiro comerciantes e mercadores e em seguida qualquer indústria artesanal qualificada, desde a tecelagem até os metalúrgicos. A Itália era outro país onde as guildas eram populares. Só a cidade de Florença ostentava 21 guildas. E meado do século XIV, e a guilda dos fabricantes de tecido e roupas controlava cerca de 30 mil trabalhadores. Olha só como ficou poderosa essas associações. Só a guilda dos tecelões, né, da parte da tecelagem, tinha no seu corpo administrativo mais de 30 mil associados, ou seja, mais de 30 mil empresas, pequenas empresas, vamos assim colocar, né, pequenas empresas associado àquele corpo denominado guilda. Aí você imagina como foi enriquecendo esse sistema, como foi enriquecendo os líderes, como foi enriquecendo os organizadores, por manter esses grupos, essas pequenas empresas associadas ou seja, ao seu corpo. Aí ele continua. Só em Paris tinha mais de 120 guildas. A Alemanha era outro lugar onde as guildas se destacavam e prosperavam. Ou seja, houve um crescimento grande das guildas. Aí vamos lá, guildas de comerciantes. A segurança era uma grande preocupação para os comerciantes medievais, que temiam que as suas mercadorias pudessem ser roubadas em trânsito ou enquanto estivesse armazenada. A proteção mútua e a deslocação em grupo continuaram, assim, a melhor solução no período em que a intervenção do Estado era esporádica ou inexistente em determinadas regiões. O direito de formar uma guilda na Inglaterra foi muitas vezes dado pela coroa como parte da Carta de Liberdade de uma cidade. Uma carta de liberdade envolvia a venda da carta por um soberano que, quando outorgada, dispensava a obrigação dos habitantes de uma cidade de pagar os deveres feudais. Em vez disso, eles poderiam implementar seus próprios impostos ao comércio de mercadoria, que passava através da cidade. As guildas de comerciantes também retribuíam às suas comunidades, solicitando aos seus membros doações filantrópicas, como comida, vinho, dinheiro para o clérigo, vinho para o clérigo e para os pobres e necessitados. A classe política de uma cidade normalmente vinha das guildas mercantis, ou seja, o legislativo, a parte política já vinha daqueles líderes das guildas, dos comerciantes. Com uma carta também estabelecendo tribunais locais, uma nova e poderosa classe média surgiu. Um padrão semelhante de desenvolvimento tinha ocorrido e estava em andamento em outros países da Europa. Então as guildas foi se tornando tão bem organizada, ou seja, podemos dizer que os cartéis foram se tornando tão bem organizados que eles foram se destacando. Foi criando um novo sistema comercial. Eles começaram a dar segurança aos seus associados. Como, por exemplo, você é um grande comerciante, você tinha o seguro de que a tua mercadoria, ela, quando estivesse
fluindo, né, você tivesse a logística, aquela mercadoria ia chegar com segurança ao local desejado e também não ia ser atacada no lugar específico onde você guardava na sua casa. Então as guildas, ela davam esse tipo de guarda-chuva, esse tipo de segurança. Então havia um conforto muito grande dos associados. Fora a vivência do que se dizia, como ele diz, a vivência da filantropia, que os associados, por meio das suas contribuições, as guildas se organizavam e faziam filantropia com os mais necessitados. Então, eu posso até fazer uma referência, gente, um tanto até cômica. Se tornou tipo uma facção. Quem mora no Rio de Janeiro, né? Quem mora no Rio de Janeiro, eu vivi no Rio de Janeiro, no tempo não vou citar aqui o nome, uma organização X, ela tomava conta da minha comunidade, e nós da comunidade tínhamos, da parte dessa facção, a segurança total, né? Nós poderíamos até dormir de porta aberta. E nós tínhamos também da parte dessa facção festas aonde a facção ela patrocinava. Dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. A facção ela distribuía presente, ela distribuía... Ou seja, a facção ali ela organizava a comunidade para que a comunidade ficasse feliz e não houvesse nenhum tipo de impedimento que ela cumprisse a sua logística. Então a facção oferecia esse tipo de segurança, esse tipo de filantropia, e o que eu vejo aqui, que a ideia da guildas não era diferente. Deixa o povo alimentado, deixa o povo feliz e a gente vai construindo o nosso poder, a gente vai construindo a nossa hierarquia e vamos se destacando. Então esses caras que criaram não tinha nada de ignorante, eles não tinham nada de inocente, foi algo totalmente pensado, totalmente bem organizado, e que se pendurou, gente, durou muitos séculos mesmo. E as guildas não se acabaram, elas se modernizaram, ou seja, trocou-se de nome para sindicato, para corporação, para como é que chama? Indústria associativa, né? SA, hoje também no meio dos comerciantes, que é as cooperativas, ou seja, se modernizou as guildas, a ideia das guildas continua até hoje. Esses modelos continuam até hoje com gramaturas diferentes. E aí nasce aquela bendita pergunta, já que as guildas não tinham nenhum interesse, nenhuma vivência em termos de vivência iniciática, dos princípios a qual nós vivenciamos hoje, que é aquelas liturgias, que é aqueles rituais e etc, etc. E porque hoje nasce essa maçonaria, né, esse sistema maçônico, dizendo que é herdeira desse sistema. Eu posso aqui até dizer, você não precisa queimar os seus neurônios, eu posso dizer que essa maçonaria, esse sistema que nós vivenciamos hoje, ela é herdeira do sistema econômico capitalista. Isso aí eu não posso duvidar, porque a semelhança do sistema, da centralização do poder que as guildas tinham sobre os pequenos empresários, porque ninguém, quando elas tomaram o poder mesmo, quando elas tornaram-se ali bem organizadas, nenhum comerciante podia fruir as suas mercadorias se não tivesse associada a uma das guildas, que essas guildas mantinham convivência, tanto as guildas de pedreiro, de padeiro, de ferreiro, que trabalhavam com fazer talheres, cutelos, etc. Eles mantinham uma coisa bem fechada. Então, qualquer pessoa que fosse começar um novo negócio tinha que estar associado a uma das guildas, para ter segurança e para poder a sua mercadoria fluir. Eu posso concordar que essa ideia mercantilista das instituições maçônicas é semelhante. Mas em dizer que essas guildas tinham em seu corpo operativo, em sua vivência, formas tradicionais de iniciação, de elevação e de exaltação por meio litúrgico que nós vivemos hoje, é pura insensatez, é puro fanatismo, é querer acreditar naquilo que nunca existiu da parte desse sistema maçônico, relacionar o seu sistema com o sistema das guildas.
E aí, no próximo vídeo, eu vou chegar no ponto X da questão, como a gente pode entender esse sistema especulativo maçônico, da onde ele veio com esses princípios de tradição iniciática, com esses graus, né, com esses corpos filosóficos e etc, etc, como foi surgindo, como foi fluindo. Se você estiver aberto, você entendeu, podemos assim até dizer, afirmar que a única coisa semelhante que esse sistema tem com o sistema das guildas é a forma administrativa mercantilista do arrecadamento financeiro e de manter os seus associados, as suas pequenas empresas, digamos, que são denominadas loja, presa à sua corporação. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.